programa Saber Direito desta semana é com o professor Rafael De Lázari. O curso é sobre direito constitucional, direitos sociais e preâmbulo. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode acessar o nosso site e estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br. Olá, meus caros colegas. Eu sou o professor Rafael De Lázari, advogado, doutorando em Direito pela PUC de São Paulo, e nós estamos trabalhando aqui com vocês a nossa aula sobre preâmbulo constitucional e direitos sociais. Na nossa primeira aula, nós tivemos o prazer de trabalhar algumas questões pertinentes ao preâmbulo constitucional, e agora, até o fim da nossa aula, são 4 aulas apenas sobre direitos sociais. Nessa nossa segunda aula, nossa segunda aula do curso, a nossa primeira sobre direitos sociais, nós vamos trabalhar os fundamentos dos direitos sociais. Nós vamos trabalhar os fundamentos dos direitos sociais. Na aula seguinte, aula número 3, nós vamos trabalhar os direitos sociais em espécie. Valendo lembrar, nós vamos trabalhar todos os direitos sociais, todas as questões. Vamos trabalhar apenas aquelas questões mais atuais. Na nossa quarta aula, nós vamos discutir, nós vamos aqui trabalhar, ficar aqui quase 1 hora tratando só sobre a reserva do possível. Fique tranquilo, para quem não conhece o tema, eu vou explicar tudo direitinho para vocês. É um tema, não é fácil, obviamente, mas é um tema muito interessante, é um tema que desperta muita atenção. E por fim, para a gente encerrar o nosso encontro, nós vamos trabalhar sobre o mínimo existencial. Então, em suma, vamos lá. As nossas próximas 4 aulas são exatamente nessa sequência: fundamentos dos direitos sociais em espécie, reserva do possível e mínimo existencial. Tudo bem? Espero que você faça bom uso dessa aula sobre direitos sociais. Vamos ter aqui uma visão tanto tradicional quanto uma visão vanguardista dos direitos sociais. E a primeira questão que eu gostaria de começar a trabalhar com vocês é a leitura do artigo 6º da Constituição Federal. É o artigo que concentra a grande maioria dos direitos sociais. O artigo 6º vai falar o seguinte: são direitos sociais a educação, vai contando, hein? Educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. A primeira consideração que eu devo fazer com vocês a respeito dos direitos sociais é que este rol é um rol meramente exemplificativo. Nós vamos trabalhar isso mais a fundo na nossa aula seguinte, em outro momento, mas a gente tem que ter essa primeira informação. O rol do artigo 6º é um rol meramente exemplificativo. O que significa? Significa que não é um rol fechado. Tá? Para você ter uma ideia, esse rol que nós temos hoje se prevê no artigo 6º 10 direitos sociais. Existem direitos sociais que estão fora do rol do artigo 6º, que sequer estão previstos no artigo 6º, e ainda, esse rol mudou. A gente tem, por exemplo, no ano 2000, a inclusão pela emenda constitucional número 29 do direito constitucional à moradia, e em 2010, por força da emenda constitucional número 64, a inclusão do direito social à alimentação. Então, esse rol não só não é fechado, como ele está em constante alteração. Agora, uma questão muito interessante que convém trabalhar com vocês é a respeito da natureza dos direitos sociais. E por que eu chamo a atenção disso? Olha o seguinte: os direitos sociais, eles não estão concentrados apenas no artigo 6º da Constituição. A nossa Constituição faz uma divisão metodológica dos direitos fundamentais em direitos e deveres individuais e coletivos, em direitos sociais, em direitos da nacionalidade e em direitos políticos. Dentro dos direitos políticos estariam os partidos políticos. Então, de uma certa maneira, é sempre pacífico que os direitos e deveres individuais e coletivos, que são aqueles previstos principalmente no artigo 5º da Constituição, são direitos fundamentais. É sempre pacífico que os direitos da nacionalidade e os direitos políticos são direitos fundamentais. Agora, não é pacífico de que os direitos sociais sejam direitos fundamentais propriamente ditos. É óbvio, quando eu digo que não é pacífico, não significa que seja um entendimento majoritário. Agora, eu preciso trabalhar isso com vocês, eu não posso deixar isso de fora. Para quem defende que os direitos sociais não seriam direitos fundamentais propriamente ditos, a alegação é que, para que os direitos sociais
recebam um adjetivo, recebam a cápsula protetora dos direitos fundamentais, é preciso que exista um plus, exista um algo a mais. Esse algo a mais seria o perfilhamento dos direitos sociais a um chamado mínimo existencial, a um chamado mínimo vital. Ou seja, de acordo com esse entendimento, nem todos os direitos sociais seriam direitos fundamentais. Seriam apenas uma espécie de direitos sociais que se perfilhassem, como integrantes de um mínimo existencial. Uma segunda informação é a respeito de uma classificação tradicional que se faz a respeito dos direitos fundamentais. Isso é um tema de teoria geral dos direitos fundamentais. É a chamada classificação de Jelinek. O Jelinek é um famoso publicista, né, um teórico geral do direito, um teórico geral do Estado, que ele traz uma classificação tradicional a respeito dos direitos. Para ele, os direitos fundamentais seriam subdivididos em direitos de defesa, em direitos prestacionais e em direitos de participação. Olha, o que ele vai falar? O Jelinek ele fala o seguinte: os direitos de defesa são direitos essencialmente negativos. Por que eles são chamados direitos de defesa? Porque são direitos, presta bastante atenção nisso que eu vou falar. Por que eles são direitos de defesa? São direitos que o Estado concede ao indivíduo para que o indivíduo se proteja justamente do Estado. Por que direitos de defesa? Porque eles são direitos para serem usados pelo indivíduo contra a defesa do Estado. Historicamente, o Estado, tal como ele é conhecido por ser um grande atribuidor de direitos, ele é também considerado, ele é reconhecidamente, um grande violador de direitos. Então, os direitos de defesa surgem exatamente nessa ideia de se promover, de se conceder ao indivíduo, aquele que é tutelado por Estado, uma sequência de mecanismos de defesa exatamente contra o Estado. Quando eu falo, por exemplo, no direito à livre manifestação do pensamento, que é um direito e dever individual coletivo, ou no direito na liberdade de associação, ou na liberdade de reunião, ou então no direito de informação, são direitos de defesa. Significa o seguinte, vou dar um exemplo, quando o Estado assegura o direito à livre manifestação do pensamento, significa que o povo pode usar a livre manifestação do pensamento contra todos, seja contra o próprio povo, nós estamos falando de eficácia horizontal dos direitos fundamentais, seja contra o Estado, nós estamos falando de eficácia vertical dos direitos fundamentais. Valendo lembrar, nesse caso, que os direitos de defesa são os chamados direitos civis e políticos, ligados ao valor liberdade. São os primeiros direitos que se tem ideia, direitos limitadores do poder do soberano, poderes limitadores dos desmandos, da ideia de que o senhor feudal, o rei, o soberano, fosse uma autoridade irresponsável, contra ele nada se pudesse ser alegado, ainda que ele fosse um violador de direitos. Ainda na classificação de Jelinek, os direitos prestacionais serão chamados direitos sociais, culturais e econômicos. Veja bem porque eu falo direitos prestacionais, porque não basta você se defender do Estado. Em alguns casos, é preciso que o Estado venha ao seu socorro, que o Estado lhe forneça condições para que você possa viver com dignidade. Nessa questão, eu estou falando de direitos a prestações, à saúde, por exemplo, à educação. Olha, você não pode usar a saúde e a educação para se defender do Estado. Não é essa a essência do direito. A ideia é que o Estado lhe forneça saúde. A ideia é que o Estado lhe forneça educação. Nós estamos falando, portanto, de direitos prestacionais. E eles têm uma carga prevalente positiva, porque, diferente dos direitos de defesa que exigem um não fazer do Estado, uma não violação efetuada pelo Estado, os direitos prestacionais exigem um fazer pelo Estado, um fazer do Estado, exigem um ato do Estado que venha assegurar esses direitos. E, por fim, os chamados direitos de participação, são os chamados direitos da nacionalidade e direitos políticos, que possuem uma carga dupla, uma carga positiva, tanto uma carga positiva quanto uma carga negativa. Agora, veja bem o que eu estou trabalhando aqui com vocês, tá? Nós estamos trabalhando com uma visão tradicional de direitos sociais. Não se confunda, não pense que de repente eu esteja desatualizado. Nós vamos trabalhar depois uma visão, logo ainda na sala, daqui a pouco, uma visão vanguardista de direitos sociais, ok?
A próxima informação que nós temos que trabalhar a respeito dos direitos sociais é que direitos sociais não são sinônimo de ordem social. Eu explico melhor. A nossa Constituição prevê, nos seus artigos 196 a 232, a chamada ordem social. Eu falei na nossa aula passada, ainda quando estudávamos o preâmbulo constitucional, que a nossa Constituição brasileira é chamada Constituição Cidadã. Constituição dirigente, porque ela é uma grande atribuidora de direitos sociais. Agora, você tem que lembrar o seguinte, nossa Constituição ela é conhecida também por ser prolixa, porque ela é uma Constituição que disciplina muito de muita coisa. Eu repito, ela é uma Constituição que disciplina muito de muita coisa. Por que eu quero dizer isso? Porque você tem uma parte destinada apenas à ordem social, você tem uma parte destinada apenas à ordem econômica e financeira, você tem uma parte destinada apenas à tributação e orçamento, uma parte destinada apenas a finanças públicas, a disposições constitucionais transitórias, à administração pública, à organização do Estado e à organização dos poderes e por aí vai. Então, ao lado das chamadas matérias tipicamente constitucionais, as matérias tipicamente constitucionais seriam a organização do Estado, organização dos poderes e direitos e deveres e garantias fundamentais, nós temos as chamadas matérias formalmente constitucionais. Agora, isso não implica dizer, contudo, que direitos sociais é sinônimo de ordem social. A ordem social, ela vai trabalhar sim, vai disciplinar sim muitos temas que são direitos sociais. Por exemplo, a ordem social ela vai falar de seguridade social, a ordem social vai falar de ciência e tecnologia, vai falar de educação, vai falar de cultura, vai falar de desporto, vai falar de meio ambiente, vai falar de índios, vai falar de criança, adolescente, jovem e idoso. Eu estou querendo dizer com isso que não só os direitos sociais estão previstos na ordem sociais, no capítulo que trata da ordem, na parte da Constituição que trata da ordem social, como também a ordem social trata de direitos que não são sociais. Vou dar um exemplo para vocês. O direito ao meio ambiente, por exemplo. Se a gente for seguir a classificação de dimensões, de gerações de direitos fundamentais, né, feito pelo jurista tcheco-francês, o Karel Vazak, na década de 70, e depois a brasileirada, né, nós tivemos aí a contribuição do Paulo Bonavides, a gente tem os direitos de primeira dimensão ou geração, direitos de segunda dimensão ou geração, terceira, aí o Karel Vazak foi até aí, depois o Paulo Bonavides falou, não, existe uma quarta geração, depois existe até uma quinta dimensão, que seria o direito à paz. Mas o direito ao meio ambiente, por exemplo, ele se situa nos direitos de terceira geração, os terceira dimensão, que são direitos ligados ao valor fraternidade, que não guardam correspondência com os chamados direitos sociais. Por outro lado, olha só que interessante, existem direitos sociais que não estão trabalhados na ordem social. Vou dar um exemplo, o direito à segurança, a segurança pública. Se a gente for analisar o artigo 144 da Constituição, que é uma parte que trata da defesa do Estado e das instituições democráticas, vai falar que a segurança pública é um dever do Estado e um direito de todos. Olha só que coisa interessante você tem com isso. Número 1, vamos lá, grava essas informações interessantes que você guarda com isso. Número 1, nem todos os direitos sociais previstos no artigo 6º da Constituição, presta bastante atenção nisso, nem todos os direitos sociais previstos no artigo 6º da Constituição estão disciplinados pela própria Constituição. O direito constitucional à moradia, o direito constitucional à alimentação, por exemplo, não encontram dispositivos posteriores melhor disciplinando o tema. Grava essa informação. Número 2, existem direitos sociais que são disciplinados na própria parte da Constituição que trata dos direitos sociais. Eu estou falando do direito ao trabalho, por exemplo. O artigo 7º da Constituição vai falar dos trabalhadores urbanos e rurais. Nós temos agora a emenda constitucional número 72/2013, a chamada PEC das domésticas, o que muita gente fala erroneamente, lei das domésticas, o que é absolutamente errado, é PEC das domésticas. Enfim, grava essa segunda informação. Informação número 3. Existem direitos sociais que estão tratados na parte da Constituição que trata da ordem social, é a ideia de saúde, educação, de seguridade social. Agora, número 4, a ordem social, apesar do nome, então você não fazer essa confusão, apesar da expressão ordem social, lá não estão apenas direitos sociais. Significa que o direito ao meio ambiente, por exemplo, a questão tratando os índios, por exemplo, não são direitos tipicamente sociais. Se a gente parar para pensar, por exemplo, no direito à comunicação social, e se a gente fazer uma correlação com as gerações de direitos fundamentais, né? Com a ideia
do Paulo Bonavides, o direito à comunicação social estaria dentro da democracia, informação e pluralismo, estaria dentro da quarta geração, da quarta dimensão de direitos sociais. Então, sempre que, se você lê em algum lugar, ou se você, enfim, tiver alguma dúvida, você pense, olha, direitos sociais e ordem social não são expressões sinônimas, tá? A ordem social não vai regulamentar tudo aquilo que todos aqueles direitos sociais previstos no artigo 6º da Constituição. A ordem social trata de muito mais coisa do que o artigo 6º e existe coisa sobre o artigo 6º que está, inclusive, fora da ordem social. Tudo bem? Essa informação que a gente traz até aqui para vocês. E um outro tema que eu queria trabalhar é o chamado tema da proibição do retrocesso, um tema tipicamente de direitos sociais, a proibição do retrocesso, ou vedação ao retrocesso. Veja bem o que acontece aqui. A grande ideia dos direitos sociais é uma evolução constante. Uma evolução constante. Nós não se pode involuir em direitos sociais. Significa que os direitos sociais eles vão sendo concretizados, eles vão sendo materializados, eles vão ganhando eficácia e a essa camada que você constrói de direitos sociais, você não pode vir depois demolir, você só pode ir agregando, você não pode nunca ir desagregando, não pode ir desconstruindo direitos sociais. O que eu estou falando com isso é que não pode haver retrocesso em matérias de direitos sociais. Tudo aquilo que se lutou, tudo aquilo que se conquistou ao longo dos anos em matéria de direitos sociais não pode ser involuído por mera opção do administrador público, por mera opção do constituinte, sobretudo o legislador infraconstitucional, que é quem deve implementar os direitos sociais. Por que eu falo legislador infraconstitucional? Olha, o constituinte prevê os direitos sociais. Agora, ele não pode regulamentar, ele não pode exaurir a regulamentação de direitos sociais. Isso significa que é uma competência, é uma atribuição do legislador infraconstitucional. E quando ele for implementar direitos sociais, isso deve ser feito sempre evoluindo, jamais involuindo. Porque involuir é retrocesso e vige a ideia para direitos sociais de proibição do retrocesso, de vedação ao retrocesso. Tudo bem? Vamos fazer um resumo do que a gente viu até agora aqui na nossa aula? Vamos lá. Primeira questão que eu falei para vocês. Os direitos sociais são espécie autônoma de direitos fundamentais. Esse é o entendimento prevalente. Há quem fale que não, que os direitos sociais seriam, na verdade, só seriam direitos sociais se eles fossem protegidos por uma ideia de mínimo existencial, uma ideia de mínimo social, mínimo vital. Segunda informação, o rol dos direitos sociais não é exaustivo, é um rol meramente exemplificativo. Nós vamos trabalhar isso com vocês na nossa próxima aula de direitos sociais em espécie. Outra informação, direitos sociais e ordem social não são a mesma coisa. Trabalhamos isso aqui, a ordem social contém muito mais coisa do que direitos sociais. Existem direitos sociais que não são regulamentados pela ordem social. E a próxima informação é, não pode haver involução dos direitos sociais. Nós estamos falando aqui de vedação ao retrocesso, de proibição ao retrocesso. Feito isso, vamos chamar aqui uma pergunta de um aluno a respeito do tema da nossa aula. Olá, professor. Meu nome é Ana Carolina e minha dúvida é, o que significa dizer que os direitos sociais carecem de autoexecutoriedade? Essa classificação ainda tem fundamento? Olá, Ana Carolina Carneiro. Sua pergunta é uma pergunta que já vai fazer uma ligação da nossa aula com a chamada visão vanguardista dos direitos sociais. Veja bem, a sua pergunta foi, o que significa dizer que os direitos sociais carecem de autoexecutoriedade? Isso aqui é um tema bastante divergente. Isso aqui está totalmente, quando você estuda, por exemplo, está totalmente ligado com ativismo judicial, com implementação de direitos. Por quê? A gente sabe que os direitos sociais, eles são tipicamente mais onerosos aos cofres públicos. Eu vou explicar melhor para vocês. É uma pergunta bem simples para vocês entenderem, tá? O que custa mais caro? O que fica mais pesado no bolso do administrador público? Você garantir a liberdade de manifestação do pensamento, que é um direito, meramente um direito assegurado, ou você construir moradias para todos aqueles que necessitam de moradias. Todas aquelas pessoas que moram embaixo das pontes, que não têm onde viver, que vivem em condições de vida precárias, sem condições de infraestrutura, sem condições de segurança e higiene. A resposta é óbvia, a segunda opção é muito mais oneroso. Vou dar outro exemplo agora
com direitos políticos. O que fica mais oneroso aos cofres públicos? Você realizar eleições, um plebiscito, um referendo, enfim, uma consulta pública a cada 2 anos, a cada ano, para saber quem vai ser o seu representante eleito, ou fornecer leitos de UTI, por exemplo, a todos aqueles. Leitos de UTI em quantidade suficiente a atender a demanda do nosso sistema único de saúde. É óbvio que a segunda opção é a opção prevalente. Então, se convencionou dizer que os direitos sociais eles careceriam de autoexecutoriedade, porque eles necessitariam ser implementados pelo administrador público por meio das políticas públicas. O que eu estou querendo dizer? Esse é um tema que tem muito a ver com a própria aplicabilidade das normas constitucionais. Significa dizer que muitos direitos sociais que estão previstos na Constituição, veja essa explicação, eles seriam dispositivos que eles estariam em posição de latência, eles não estariam em posição de validade imediata. É óbvio que quando a Constituição assegura o direito à educação, à saúde, à moradia, isso tem uma eficácia importante, tem uma importância histórica, uma importância constitucional, uma importância de vinculação. Agora, as questões circundantes a esses temas centrais são questões que necessitam, sim, de regulamentação. São muitos detalhes. Por exemplo, quando a gente fala em direito à saúde, é uma coisa muito genérica. A gente tem que pensar, por exemplo, em leitos de UTI. A gente tem que parar para pensar em fornecimento de medicamentos. A gente tem que parar para pensar em medicina experimental, em medicina preventiva, em campanha de vacinação. Existem várias nuances por trás do direito à saúde. Então, quando se fala que os direitos sociais carecem de autoexecutoriedade, perfilha-se com essa ideia de que, apesar de previsto na Constituição, compete ao administrador público, veja bem, hein, quem eu estou falando, o administrador público, principalmente o Poder Executivo, regulamentá-los, através de políticas públicas, ou então o Poder Legislativo, através de comandos, de leis infraconstitucionais, de portarias, de resoluções, de regulamentos, etc. Agora, o grande problema, e isso vem trazer uma nova visão, uma visão moderna para os direitos sociais, é a respeito do Poder Judiciário poder implementar direitos sociais, do Poder Judiciário realizar políticas públicas. O que eu estou querendo dizer? Quando eu falo em Poder Judiciário implementando políticas públicas, eu estou querendo dizer que, a partir de agora, você pega os comandos constitucionais e não precisa mais de uma atividade do Poder Executivo, não precisa mais de uma atividade do Poder Legislativo. Ele, o juiz, o Poder Judiciário, por si só, determinaria a aplicação desse direito social, independentemente de haver uma lei infraconstitucional, independentemente de haver uma política pública específica do Poder Executivo, sobretudo, independentemente de onde está vindo a verba, de onde está vindo o dinheiro. Então, essa classificação tradicional de que os direitos sociais carecem de autoexecutoriedade, atualmente está perdendo a razão de ser. Veja bem o que eu disse. Eu falei, está perdendo a razão de ser, porque ainda não perdeu a razão de ser. Ainda é forte, ainda é amplo, ainda é consistente o posicionamento doutrinário que entende que os direitos sociais, justamente por serem mais onerosos aos cofres públicos, justamente por serem previstos sob forma de textura aberta, justamente por serem previstos num rol meramente exemplificativo, ainda não teriam autoexecutoriedade. Agora, um posicionamento mais moderno, um posicionamento mais vanguardista, entende que os direitos sociais, como todo e qualquer direito fundamental, valendo lembrar que prevalece que os direitos sociais têm, sim, natureza de direito fundamental, enfim, os direitos sociais, como todo e qualquer direito fundamental, teriam aplicabilidade imediata, independentemente de qualquer política pública, independentemente de qualquer legislativo. Isso poderia se fazer tanto do Poder Executivo, tanto pelo Poder Legislativo, como pelo Poder Judiciário. A grande questão é, quando o Poder Judiciário resolve atuar dessa maneira, isso vai acabar recebendo uma adjetivação, ativismo judicial, ao qual muitos concordam e muitos discordam, e nós vamos trabalhar com isso em outro momento da nossa aula. Tudo bem? Vamos dar prosseguimento aqui à nossa aula e à influência da nossa Constituição Federal. É o seguinte, pessoal, a Constituição Federal ela sofre uma influência muito grande da Constituição Portuguesa, da Constituição Lusitana, de 1976. E, como se não bastasse esse comando mais atual,
Há uma influência grande também da Constituição de Weimar, de 1919, e da Constituição Mexicana, de 1917. Olha só, essa Constituição de Weimar, de 1919, e Mexicana, de 1917, eles têm um motivo histórico muito grande. Por exemplo, Weimar é da Alemanha, tá? A Alemanha estava devastada pela Primeira Guerra Mundial, nós estamos falando aqui em 1919, e ela foi uma excessiva consagradora de direitos sociais, exatamente para tentar recuperar a dignidade do povo alemão, através de políticas públicas realizadas pelo Estado, para que o povo alemão readquirisse qualidade de vida, readquirisse dignidade humana. Olha, vamos lembrar o que eu falei já na aula passada, tá? O grande objetivo da Constituição, o grande objetivo de todos os direitos é a dignidade humana. Se não for a dignidade humana, não tem sentido nenhum. E a Constituição de Weimar, de 1919, quis fazer nada mais, nada menos do que isso. Agora, a Constituição Mexicana de 1917, ela tem uma forte influência socialista, ela também é conhecida por ser uma chamada Constituição Zapatista, de Zapata, porque uma revolução de cunho socialista. Então, a nossa Constituição ela vem puxando esses resquícios. É diferente, por exemplo, da Constituição norte-americana, de 1787, que é uma Constituição ligada muito mais ao valor liberdade. A Constituição norte-americana, ela não se preocupa muito com direitos sociais. É diferente também com a Constituição da Lei Fundamental de Bonn, de 1949. Olha que interessante, presta bastante atenção. Em 1919, a Alemanha promulgou uma Constituição, a Constituição de Weimar, que era uma excessiva previsora de direitos sociais. Pouco menos de 30 anos depois, a Alemanha editou outra Constituição, a Lei Fundamental de Bonn, de 1949. Foi uma Constituição posterior ao nazismo e simplesmente suprimiu do seu texto os direitos sociais. O que eu estou querendo dizer com isso é que, em 30 anos, o direito alemão sofreu uma transformação profunda, necessária, a ponto de não ser necessário se prever direitos sociais no bojo de um texto constitucional, para se saber que o administrador público, que o judiciário, que o juiz e que o legislador devem implementar direitos sociais de qualquer maneira. A nossa Constituição, veja bem, a nossa Constituição sofre influência de 3 outras Constituições. Primeiro, a Constituição Portuguesa de 1976, essa é a maior, essa é a principal influência. Segunda influência, Constituição de Weimar de 1919, Weimar, Alemanha. Terceira influência, Constituição Mexicana, Constituição Zapatista de 1917. A Lei Fundamental de Bonn tem apenas um fator histórico, porque ela é de 1949, ela é uma Constituição que vem para suceder o nazismo, para suceder as atrocidades que o Hitler praticou e acabou tirando direitos sociais. Vocês sabem por quê? Porque essa Constituição, essa Lei Fundamental, ela vem porque a Constituição anterior, de 1919, ela acabou ficando ridicularizada. Por incrível que eu vou falar, por incrível que seja isso que eu vou falar, a grande fundamentação do nazismo é que o nazismo foi um Estado legal. Os atos que os nazistas praticavam eram fundamentados no Estado legal. Vou explicar para vocês. No julgamento do Tribunal de Nuremberg, por exemplo, os acusados falavam, olha, não fui eu que matei. Eu matei porque o Estado me obrigou, o Estado me legitimava a matar. Eu falo Estado legal, essa é a verdade, é um Estado fundamentado em premissas legais. Então, a Lei Fundamental de Bonn veio para acabar com essa ideia que a Constituição de Weimar acabou ficando um pouco ridicularizada. Ok? Vamos aqui para o nosso próximo tema. É a chamada diferença entre a eficácia negativa e a eficácia positiva dos direitos fundamentais. O que eu estou querendo dizer? O que eu estou querendo dizer para vocês? Olha, existem dois autores, Stephen Holmes e Carl Sustein, que eles trabalham sobre a ideia de custo dos direitos. Stephen Holmes e Carl Sustein trabalham com a ideia de custo dos direitos. Valendo lembrar que esse autor, o Carl Sustein, ele é adepto do chamado minimalismo judicial. O que significa? Olha, quando eu trabalhei a visão tradicional, eu chamei atenção para vocês. A gente estava trabalhando a visão tradicional de Jelinek, lá os direitos de defesa, os direitos prestacionais, os direitos de participação. Eu falei assim, olha, uma carga negativa, porque significa um não fazer do Estado. Por outro lado, uma carga positiva, porque significa um fazer, significa uma conduta proativa do Estado. Atualmente, essa classificação tem caído por terra, tem perdido o sentido, tá?
o entendimento prevalente, e esses autores eles trabalham na obra deles, é que os direitos fundamentais como um todo, eles são dotados de eficácia positiva prevalente. Olha só, eles são dotados de eficácia positiva prevalente. Isso significa dizer que mesmo nos direitos e deveres individuais coletivos, que mesmo nos direitos civis e políticos, deve haver uma conduta proativa do Estado. A eficácia positiva sempre vai ser prevalente. Vou explicar. Para você assegurar a manifestação do pensamento, para você assegurar a liberdade de informação, é preciso que o Estado, por exemplo, haja no sentido de permitir uma imprensa livre, uma mídia livre, de permitir acesso a todos, a jornais, a internet, a mídias sociais, YouTube, Facebook, Orkut, Twitter e outros tantos canais de comunicação. Então, não há se falar apenas em eficácia negativa, sempre há se falar numa ideia, numa eficácia também positiva. E isso vai acabar refletindo nos direitos sociais. Olha, engraçado isso, porque esse entendimento ele é relativamente recente no Brasil. Quando a nossa Constituição foi promulgada, em 1988, e por um tempo ainda, prevalecia a ideia de que sim, de que havia essa diferença entre eficácia negativa, entre eficácia positiva. E agora, na Alemanha, por exemplo, desde 1958, chamado caso Lutz, já existe essa superação entre eficácia positiva e negativa. Por exemplo, nesse caso, o Tribunal Constitucional Federal Alemão, vou reproduzir aqui, entendeu que os direitos fundamentais não são apenas direitos de defesa, portanto, não têm apenas eficácia negativa, mas também implicam na obrigação estatal de implementar direitos. É a essência do postulado interpretativo, da metanorma, da máxima efetividade da Constituição. O grande problema, o problema fundamental, e eu já disse isso para vocês, é que os direitos sociais são excessivamente onerosos aos cofres públicos. O que eu estou querendo dizer? Presta bastante atenção. Vamos lá. Você não tem mais uma visão tradicional. Acaba essa ideia de direito de defesa, acaba essa ideia de direito prestacional, acaba essa ideia de direito de participação. Agora é tudo, vamos dizer assim, direito prestacional. Tudo bem, visão atual. Segunda visão, não há se falar mais nessa dicotomia entre eficácia negativa e eficácia positiva. A eficácia positiva sempre vai ser prevalente, ou seja, sempre vai se exigir uma conduta do Estado. Segunda informação. Terceira informação, isso significa que quem pode implementar direitos sociais pode ser tanto o administrador público, na figura do Poder Executivo, que o faz por meio de políticas públicas, o Poder Legislativo, por meio de comandos, de normas legisladas em prol da implementação de direitos sociais, e o Poder Judiciário, numa conduta proativa, acaba sendo chamado de ativismo judicial, que nós já vamos trabalhar. Isso vai acabar trazendo o seguinte problema. Vamos dizer que assim, nem todo mundo vai ter acesso à fatia do bolo. Eu estou querendo dizer o seguinte, significa que o desenho vai se desenhando num contexto das chamadas escolhas trágicas, das chamadas tragic choices, de que tratam Guido Calabrese e Philip Bobbit, né? Numa obra que eles têm chamada Escolhas Trágicas. O que está querendo dizer? Diante da impossibilidade do Estado em atender a todas as necessidades, sobretudo de natureza social, valendo lembrar que agora, pela uma visão vanguardista, os direitos sociais têm eficácia positiva, escolhas trágicas precisam ser feitas. Isso significa, alguns direitos sociais vão ser implementados e outros direitos sociais, infelizmente, não vão ser implementados. Por quê? Porque é simples, porque não tem dinheiro suficiente para atender a todos os direitos sociais. A gente está aqui já está se desenhando as discussões a respeito da reserva do possível e do mínimo existencial, que nós vamos trabalhar na nossa aula número 4 e 5, respectivamente. Então, vamos lá. Resumo do que a gente trabalhou até agora. Vamos fazer aqui um resuminho para vocês não se perderem, para vocês ficarem de olho no que a gente trabalhou. Primeira informação. Tradicionalmente, as normas definidoras de direitos sociais carecem de autoexecutoriedade. Presta atenção, eu chamo a atenção, tradicionalmente, conforme eu falei. Havia essa ideia de que as normas definidoras de direitos sociais não têm autoexecutoriedade. Uma nova definição, uma definição atual, leva isso por terra, fala que todas as normas de direitos fundamentais têm aplicabilidade limitada. Segunda informação, tradicionalmente, os direitos sociais são qualificados como direitos
prestacionais. Veja bem, hein? Tradicionalmente, grava bem essa expressão que eu falei para vocês. É que eu estou falando da ideia da classificação do publicista George Jelinek a respeito dos direitos de defesa, direitos prestacionais e direitos de participação. Atualmente, essa classificação também cai por terra, porque se sabe que todos os direitos, sejam eles direitos, deveres individuais e coletivos, direitos da nacionalidade, direitos políticos, direitos sociais, todos têm eficácia positiva prevalente, logo exigem uma conduta proativa, uma conduta do Estado que vá em direção ao indivíduo por ele tutelado. Terceira informação, que é, eu repito o que eu já falei, superação da ideia de eficácia negativa e positiva dos direitos fundamentais. Quarta informação, necessária releitura de visões tradicionais, que eu vim trabalhando com vocês. Eu trabalhei com vocês uma visão tradicional de direitos sociais e trabalhei uma nova visão, uma ideia de visão vanguardista de direitos sociais. E, por fim, os direitos sociais são os mais onerosos aos cofres públicos. Nós estamos aqui trabalhando, está se desenhando um cenário de tragic choices, de escolhas trágicas, de que alguns direitos sociais vão ser implementados, enquanto alguns direitos sociais vão ser deixados de lado, o que vai causar um grande problema. Muita gente que vai até o Poder Judiciário solicitando o suprimento desse direito fundamental. Se o Poder Judiciário não concede, ele pode falar que simplesmente não tem atribuição para isso, que não é função dele, a questão. Agora, se ele concede, ele é chamado ao ativismo judicial, é um tema bastante importante, sobretudo em direitos sociais. Ok? Vamos chamar aqui uma pergunta de um aluno para a gente ver, para a gente não perder nenhuma informação da nossa aula. Olá, professor. Meu nome é Daniela Rodrigues. Minha dúvida é: o ativismo judicial em direitos sociais fere o princípio da separação de funções? Olá, doutora. Sua pergunta é muito perspicaz, uma pergunta muito interessante, que guarda absoluta consonância com o tema da nossa aula. Veja bem, o ativismo judicial, a expressão ativismo judicial é uma expressão em voga atualmente. Quando a gente discute direito, você automaticamente vai discutir os chamados direitos sociais, o chamado ativismo judicial. É uma coisa natural. Por quê? Porque a gente está tendo um momento de releitura das funções do Poder Judiciário. Eu explico melhor. Na época, segundo os preceitos de Aristóteles, de Montesquieu, o juiz, sobretudo de Montesquieu, a expressão que eu vou usar agora, o juiz seria apenas a boca da lei, la bouche de la loi. Seria apenas o aplicador, seria apenas o indivíduo que pegaria a lei, que estava previsto de uma maneira abstrata, e ia assegurá-la de uma maneira concreta a um caso concreto. Essa sempre foi a visão que se teve a respeito do Poder Judiciário. O que eu estou querendo dizer? No primeiro momento, você tinha o Poder Executivo como o poder proeminente, o poder que chamava mais atenção, o poder mais forte, porque o Poder Executivo é o poder que é o dono do dinheiro. E quem é o dono do dinheiro, vou fazer aqui uma metáfora, é o dono da bola. Ele vai escolher quem joga ou não, quem joga no time dele ou não, e para qual time ele quer jogar. Ele que vai ditar as regras. Depois, num segundo momento, nós temos o desenvolvimento, a tomada da posição de destaque do Poder Legislativo. Nós vemos um crescimento de leis que trazem conceitos jurídicos indeterminados, leis para se manterem atuais frente aos novos tempos, porque a sociedade, o ordenamento tem que acompanhar a velocidade da evolução da sociedade. Então, nós tivemos, assim, esse momento de protagonismo do Poder Legislativo. E, atualmente, nós estamos vivendo um momento de protagonismo do Poder Judiciário. O que significa? Significa que o Judiciário sai, de uma certa forma, de uma posição confortável, de uma posição de inércia, existe até um princípio, o princípio da inércia, e vai em direção à população, assegurando-lhes direitos que são simplesmente previstos pela Constituição. Estou querendo dizer que o ativismo judicial, ele simplesmente faz do que cumprir a Constituição Federal. A Constituição Federal seria a grande bíblia do ativismo judicial. É óbvio que isso vai trazer problemas muito grandes. E um desses problemas é a respeito de uma suposta ofensa do ativismo judicial à separação de funções. Por quê? Qual que é o argumento que se utiliza contrário ao ativismo judicial? Na verdade, existe mais de um argumento. Um primeiro argumento, olha, não é função constitucional do Poder Judiciário, eu uso aqui função, não uso poder, sob a ideia de que o poder é uno, mas enfim, não é função constitucional do Poder Judiciário
implementar direitos, implementar políticas públicas, sobretudo se essas não estiverem regulamentadas. O que eu estou querendo dizer? Vocês lembram que eu falei para vocês no começo da aula? O Poder Administrativo vai implementar direitos sociais por meio de políticas públicas. O Poder Legislativo vai implementar direitos sociais por meio da regulamentação dos comandos constitucionais. Segundo essa visão tradicional, que entende que o ativismo judicial feriria a tripartição de funções, segundo essa visão, o Poder Judiciário não podia fazer nada a não ser esperar o Poder Executivo ou o Poder Legislativo agir. Então, segundo essa classificação, olha, o Poder Judiciário não está legitimado constitucionalmente a fazer o que está fazendo. Um segundo argumento contrário ao ativismo judicial diz respeito da legitimidade democrática. E esse é um argumento bastante forte. Por quê? Que eu melhor explico. O Poder Legislativo é composto de representantes eleitos pelo povo. O Poder Executivo é composto de representantes eleitos pelo povo. Não é essa tônica constante vigente para o Poder Judiciário. Os juízes, os desembargadores, os ministros, eles, óbvio, alguns são indicados, no caso do STF, outros entram por concurso, mas a grande verdade é que não se elege um membro do Poder Judiciário. Os membros do Poder Judiciário têm uma forma de ingresso na carreira diferente da forma de ingresso para os membros do Poder Executivo, para os membros do Poder Legislativo. Então se alega que quando o Poder Judiciário faz esse tipo de coisa, implementa políticas públicas, ele está agindo sob um parâmetro, sob uma ótica de não democracia. Por quê? Políticas públicas, normas pertinentes a políticas públicas, implementação de direitos sociais deve ser feito por quem foi legitimamente escolhido por meio democrático pelo povo para atender aos interesses do povo. O que eu estou querendo dizer com isso? Esse argumento defende, olha, o povo não elegeu os representantes do Poder Judiciário. Logo, o Poder Judiciário não pode representar os interesses do povo. Esse é o argumento talvez mais forte a respeito, argumento mais forte contrário ao ativismo judicial. Agora, por outro lado, existem argumentos favoráveis, que por sinal são os argumentos prevalentes. Vale dizer, apesar de um posicionamento doutrinário forte a respeito do caráter aviltante do ativismo judicial, prevalece hoje de que o ativismo judicial veio e veio para ficar. O que significa? Significa que o Poder Judiciário hoje é quem ocupa a posição de protagonista da história das funções constitucionais. Olha só, não falei, no primeiro momento você teve o Poder Executivo, no segundo momento você teve o Poder Legislativo. Atualmente nós estamos vivendo nada mais, nada menos do que um momento de protagonismo do Poder Judiciário. Então, esse argumento vai defender o seguinte, olha, agora as constituições têm força normativa. E eu estou usando essa expressão aqui com a influência do Conrad Hess. Ele tem uma obra chamada A Força Normativa da Constituição, foi traduzida pelo nosso ministro, pelo excelentíssimo ministro Gilmar Mendes, A Força Normativa da Constituição, do Conrad Hess, falando, olha, a ideia é a seguinte, Constituição não tem mais sentido político, não. Constituição não tem mais sentido de promessa. Constituição não é meramente uma carta de intenções, um documento escrito com palavras bonitas, com palavras difíceis, assegurando um monte de direitos que sequer há uma preocupação de que sejam cumpridos. Constituição, segundo esse entendimento, é norma e, como norma, deve ser vigente. Norma deve ser aplicada para a sociedade. Norma deve ser aplicada pelo administrador público. Ou seja, há uma necessidade de se respeitar os direitos fundamentais, seja nas relações entre particulares, e aqui eu falo na eficácia horizontal dos direitos fundamentais, quanto na relação entre indivíduo e o Estado, e aqui eu falo na eficácia vertical dos direitos fundamentais. Constituição agora tem força normativa, seguindo as palavras de Conrad Hess. Ou seja, se for preciso o poder administrativo agir para implementar direitos fundamentais, notadamente os sociais, que é o tema da nossa aula, que assim seja. Se for preciso que o poder legislativo haja, editando normas, regulamentando os direitos fundamentais, notadamente os direitos sociais, que assim seja. Até aí tudo bem. Agora, se for preciso que o Poder Judiciário haja regulamentando direitos fundamentais, notadamente os direitos sociais, também que assim seja. Se isso vai ser chamado de ativismo judicial ou não, se isso vai ser chamado de Estado Democrático de Direito ou não, isso é outra discussão. O que importa é que o Poder Judiciário pode sim implementar a Constituição, porque uma Constituição não pode ser formada por promessas vazias.
Constituição tem eficácia vinculante típica de uma Constituição, portanto, tem força normativa. E o outro argumento favorável ao ativismo judicial é simplesmente o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que vai tratar do princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. O nosso ordenamento veda o chamado non-licet, veda-se a lesão, veda-se que o Judiciário deixe de apreciar a lesão ou a ameaça de lesão a direito. O que eu estou querendo dizer? Se existe um caso que não está regulamentado, se existe um caso que uma pessoa careça dessa implementação, dessa substancialização de um direito social, ainda que não haja uma legislação posterior, ainda que o Estado esteja sendo falho, o Judiciário vai poder decidir sim, porque ele não pode se afastar, ele não pode se eximir de decidir. Veda-se o chamado non-licet, veda-se a chamada não decisão. O Judiciário tem que decidir sim. Então, a ideia, em se tratando de direitos fundamentais, é que tanto podem agir Poder Executivo, Poder Legislativo, como sempre foi pacífico, agora como também Poder Judiciário, sob o manto do chamado ativismo judicial. O ativismo judicial não fere de maneira alguma, segundo esse entendimento prevalente, majoritário e vanguardista, não fere a ideia de tripartição de funções. Ok? Com isso, a gente vai chegando aqui no nosso resumo final dessa nossa aula. Tudo isso que a gente viu aqui, a gente trabalhou os fundamentos dos direitos sociais, tá? Então, vamos lá, as informações que nós temos nessa aula. Vamos lá, primeira informação, o rol de direitos sociais, não é um rol exaustivo. Eu torno a lembrar, na nossa próxima aula sobre direitos sociais em espécie, nós trabalharemos esse rol não exaustivo, nós trabalharemos alguns direitos sociais que não estão disciplinados no artigo 6º da Constituição, que é o principal dispositivo que consagra direitos sociais na nossa lei maior, na nossa lei fundamental. A segunda informação que nós vimos ao longo da nossa aula: direitos sociais e ordem social não são a mesma coisa. Nossa Constituição trata da ordem social com a mesma intensidade que trata da ordem econômica e financeira, com a mesma intensidade que trata da tributação e orçamento, da administração pública, das disposições constitucionais gerais, das disposições constitucionais transitórias. Existem direitos sociais que estão dentro da ordem social, existem direitos sociais que estão fora da ordem social. Por outro lado, a ordem social disciplina alguns direitos sociais, mas a ordem social disciplina direitos que não são direitos sociais, como o direito à comunicação social, por exemplo, que, apesar do nome, comunicação social, é um direito de quarta geração, dimensão, ligado à democracia, informação e pluralismo, como o direito ao meio ambiente, por exemplo, que é um direito de terceira dimensão, ligado a fatores plurais, ligados à ideia de fraternidade. Terceira coisa que nós vimos nessa aula aqui: a ideia de eficácia negativa e positiva dos direitos fundamentais está superado. Eu insisto, tá? Nós vimos uma visão tradicional, olha só, eu dividi essa aula em visão tradicional e visão vanguardista. Visão tradicional, nós temos a classificação de Jelinek, nós temos a classificação de eficácia negativa e classificação de eficácia positiva. Uma visão mais atual, uma visão mais vanguardista, não há mais se falar nessas classificações tradicionais que atualmente servem, obviamente, para fatores históricos, para estudo da história constitucional. Próxima informação que nós vimos aqui: é possível o ativismo judicial em sede de direitos sociais, desde que com parcimônia, desde que com cuidado. Essa expressão parcimônia é uma expressão que vai ter muito interesse quando nós formos trabalhar a reserva do possível e o mínimo existencial, porque da mesma maneira que o Poder Executivo pode agir em excesso, da mesma maneira que o Poder Legislativo pode agir em excesso, o Poder Judiciário também pode agir em excesso. E sempre que se age em excesso, há um risco muito grande de que efeitos colaterais irremediáveis aconteçam. Então, quando eu falo agir com parcimônia, significa agir com moderação, na medida do possível, na medida do aceitável. Tudo bem? Bom, pessoal, eu agradeço a participação de vocês nessa nossa segunda aula, agradeço a colaboração, você está assistindo, está permitindo eu lhe dar essa explicação, e eu, de antemão, já convido vocês para assistir a nossa próxima aula. A nossa próxima aula vai ser sobre direitos sociais em espécie, lembrando que é um curso dividido em 4 partes: fundamentos, direitos sociais em espécie, reserva do possível e mínimo existencial. Na nossa próxima aula, nós vamos trabalhar os direitos sociais em espécie. Muito obrigado e até lá.
Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode acessar o nosso site e estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br.